Marcos capítulo 10, versículo 46, o título: o cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Uma pergunta. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Levante a sua memória dizendo assim: meu Deus, fala comigo nesta noite, através da sua palavra. Eu sei que a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa e é digna de toda a nossa aceitação. Louve, dê a melhor salva de palma para Jesus, porque ele merece. Irmãos, lemos aqui a palavra de Deus, aleluia, um dos evangelhos de Jesus Cristo, aleluia. Nós irmãos dos discípulos que escreveram, sabemos que são 4 evangelhos na Bíblia Sagrada, mas hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre, aleluia, aonde São Marcos, aleluia, um discípulo de Jesus, aleluia, ele vai narrar, ele vai contar, aleluia, sobre um milagre que Jesus operou, aleluia. Irmãos, sabemos que Jesus sempre ele estava com os discípulos, Jesus sempre estava com uma grande multidão, e a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus ele ensinava, aleluia. Se nós for lermos, irmãos, mais para trás, no versículo 45, 44, 43, no capítulo 10 de Marcos, Jesus está ensinando, aleluia. Jesus está falando para os discípulos, Jesus está falando para os escribas, para os fariseus, a respeito do reino de Deus. Irmãos, como sempre Jesus estava com seus discípulos, aleluia, ele ensinava, ele falava, ele anunciava o que estava para acontecer, ele falava sobre que ele iria morrer, aleluia, ele falava que ele iria morrer para a salvação de muitos, aleluia, para o resgate de muitas vidas. Jesus está falando, está pregando, e a Bíblia diz que depois disso, depois foram para Jericó, aleluia. Após Jesus falar, após Jesus pregar do reino do céu, falar do reino de Deus, a Bíblia diz, depois foram para Jericó, aleluia. E a Bíblia diz que agora eles estão em Jericó. Mas de repente, eles vão sair de Jericó novamente. E a Bíblia diz que saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Agora Jesus está saindo de Jericó, aleluia, juntamente com os seus discípulos, juntamente, irmãos, com os 12 apóstolos dele, juntamente com aqueles 12 homens que ele chamou lá do mundo, que ele chamou lá do pecado, que ele chamou lá das trevas, que ele escolheu, ele trouxe para ele, para ser os seus apóstolos, para darem continuidade no seu ministério, quando ele
aleluia, havesse morrido e ressuscitado e ido ao Pai, aleluia. Irmãos, Jesus está saindo com os seus discípulos, com uma grande multidão da cidade chamada Jericó, aleluia. Ele está saindo, meus irmãos, e a Bíblia diz, aleluia, que havia ali um cego, havia um homem chamado Bartimeu, o cego filho de Timeu, aleluia. Ele estava sentado junto no caminho, mendigando. Havia ali um homem, meus irmãos, cego. Ele não podia enxergar há muito tempo, aleluia. Ele era um cego. E a Bíblia diz que ele sabe que Jesus está ali. Esse cego, Bartimeu, ele sabe que havia ali um homem que curava, um homem que libertava, um homem que tinha o poder de dar visão para ele, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, no versículo 47 a Bíblia diz que esse cego, ele ouviu, aleluia, ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Ele ouviu que era o Filho de Deus que está passando por ali. Ele ouviu o barulho da multidão, ele ouviu o barulho do povo. Ele pensa contigo, é Jesus que está vindo, é Jesus de Nazaré. Irmãos, a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que neste momento, nesta hora, este cego Bartimeu, ele começa a clamar, aleluia. Ele começa a gritar, ele começa a invocar a Jesus, ele começa a clamar ao Senhor dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era um homem cego, ele não podia enxergar. Irmãos, e quando ele ouve o barulho da multidão, quando ele ouve o barulho do povo que está passando por ali, ele pensa consigo: é Jesus que está ali, é Jesus, aleluia. Ele começa a clamar, ele começa a gritar por Cristo: Jesus, aleluia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Irmãos, por que ele clamou a Jesus? Por que ele gritou pelo socorro, pela ajuda de Jesus? Porque ele sabia que Jesus podia ouvir o seu clamor, aleluia. Aleluia, ele sabia que Jesus podia atender o seu grito e curar e dar atenção para ele e voltar a dar a visão para ele, aleluia. Irmãos, mas esse cego chamado Bartimeu, ele vai enfrentar, aleluia, até mesmo lutas, aleluia, para ele receber o seu milagre. Ele vai enfrentar coisas que talvez, se fosse outro, iria ser impedido de receber a bênção de Deus. Quando ele começa a clamar, meus irmãos, a Bíblia diz que muitos que estavam com Jesus, muitos daquela multidão, eles repreendiam ele, eles diziam para ele: pare de clamar, pare de gritar, ele não vai te ouvir, ele não vai te atender, fique quieto, aleluia. Mas aqui está, meus irmãos, a grande fé desse homem, desse cego chamado Bartimeu. Mesmo o povo clamando, mesmo o povo dizendo para ele: pare de clamar, pare de, aleluia, de gritar, aleluia. A Bíblia diz que quando ele ouvia o povo falar isso para ele, o que é que ele fazia? Aí que ele gritava ainda mais alto, aí que ele clamava ainda mais alto e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, o cego de Jericó chamado Bartimeu, nos evangelhos, destaca-se pela fé inabalável, perseverança extrema e coragem, aleluia. Este homem é conhecido por um homem de fé, aleluia, por um homem, aleluia, Jesus, que não desistiu do seu milagre. Por mais que Satanás usou muitas pessoas para
falar para ele parar de clamar, parar de gritar. Pensou assim, ele não deu ouvidos, porque ele cria, ele dava café inabalável em Jesus Cristo. E aí que ele gritava mais, e aí que ele clamava mais, e seus adversários ficaram envergonhados. Aleluia. Irmão, Jesus ele ouve, Jesus ele percebe que tem alguém gritando, Jesus percebe que alguém gritando por ele, clamando por ele, em alta voz, o povo dizendo: cala-se, fique quieto, não grita, ele não vai te ouvir. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava com a multidão. Jesus não estava parado, Jesus estava andando com os discípulos e uma grande multidão. E a Bíblia diz que Jesus, ele para, e Jesus parando, aleluia, Jesus parando juntamente com aquela multidão e os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus, ele manda um daqueles que estavam com ele: vão lá chamar ele, chame ele para mim, aleluia, glória a Deus. Chame o cego, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que aquelas mesmas pessoas, meus irmãos, aqueles mesmos que estavam clamando, estavam dizendo para ele parar de clamar. Essas mesmas pessoas agora, a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que eles disparam, essas pessoas dizem para o cego: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama, aleluia. Levanta-te, cego, porque Jesus está te chamando, ele te chama. Levanta-te, porque ele quer falar contigo, aleluia. Irmãos, e a Bíblia diz que o cego, meus irmãos, ele deixou a sua capa, ele lançou de si a sua capa, ele se levantou e foi ter com Jesus, aleluia. Quando o povo fala para ele, ele está te chamando: levanta-te, porque ele te chama. Ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, aleluia. Tem muitas qualidades desse cego, tem muitas coisas boas que aprendemos com o cego Bartimeu, o cego de Jericó. Mas eu quero compartilhar com os irmãos 4 qualidades que esse cego tinha, aleluia. A primeira qualidade dele é persistência, não desistir, aleluia. Ele não desistiu do seu milagre. Por mais que o povo falava para ele: para de clamar, para de gritar, ele não desistiu, ele teve persistência, ele persistiu, ele permaneceu, ele não desistiu do seu milagre, aleluia. Primeira qualidade dele: persistência. Mesmo quando a multidão tentava mandá-lo calar a boca, ele gritava ainda mais alto: por misericórdia, aleluia. Irmãos, imaginem se fosse conosco, aleluia. Se fosse com qualquer pessoa, talvez tinha abandonado por ali, tinha desistido de clamar. O povo está me xingando, o povo está falando para me parar de orar, para me parar de clamar. Não, este cego, ele não olhou para isso, ele não desistiu, ele teve persistência, ele lutou para receber o seu milagre e não desistiu, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a segunda qualidade desse cego Bartimeu, ele tinha fé visionária, aleluia. O que significa isso? Fé visionária. Ele enxergou quem Jesus era muito antes de abrir os olhos físicos, chamando-o de filho de Davi, um título messiânico, aleluia. Ainda antes dele ver Jesus, ele teve fé visionária, ele não havia
enxergado Jesus com os olhos físicos, aleluia, mas ele havia já enxergado com os olhos espirituais. Por quê? Porque ele clamava e gritava, dizia: Jesus, filho de Davi. Que significa, ele está clamando por Jesus, que é um título messiânico. Ele nem conhecia Jesus e ele já chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, antes dos seus olhos físicos estarem enxergando, ele já estava podendo contemplar a Jesus. Ele já estava podendo contemplar o Filho de Deus. Ele sabia que ele tinha o poder de restaurar a sua visão. Aleluia. A terceira qualidade deste cego é desapego, coragem para mudar. Aleluia. Irmãos, sabemos que quando este cego, Jesus chamou ele, aleluia. Quando Jesus mandou falar: chame ele para mim, a Bíblia diz, meus irmãos, que eles chamaram o cego. Eles disseram: levanta-te, vem aqui, porque o mestre te chama. Irmãos, uma qualidade: desapego, coragem para mudar. Preste atenção, ao ser chamado por Jesus, ele deu um salto, jogou fora a sua capa. O que significa isso? Que representa seu ganha-pão ou registro de mendigo. Aleluia. E correu em direção ao mestre. Aleluia. Irmãos, ele se desapegou das suas coisas terrenas, até talvez do seu serviço, do seu ganha-pão, porque ele ganhava sendo mendigo, ele ganhava até mesmo esmolas por não enxergar. Mas a Bíblia diz que ele, aleluia, teve desapego, coragem para mudar. Ele disse: eu não quero mais estar nessa vida, eu não quero mais estar nessa situação, eu não quero mais ser mendigo. Mas a Bíblia diz que ele, aleluia, levantou-se e correu em direção ao mestre, em direção a Jesus de Nazaré, que chamou ele. Aleluia. Glória a Deus. Aprendemos essas três qualidades: persistência, fé visionária, aleluia. Além de não ver, aleluia, carnalmente, além de não ver fisicamente, mas já pode enxergar com os olhos espirituais. E desapego com essas coisas deste mundo. Devemos ter desapego com as coisas do mundo e, aleluia, querer mudar diante de Deus, querer ter visões espirituais, querer ter um nível maior de intimidade com Deus, um nível maior, aleluia, de relacionamento com Deus. Aleluia. Não devemos ficar presos só numa coisa, mas precisamos procurar. Eu quero a cada dia, eu quero estar mais perto de Deus, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, este cego, ele queria a cura, ele queria um milagre, ele queria a visão. Aleluia. E para nós essa palavra serve. Vamos se aproximar mais de Deus, vamos abandonar tudo e correr em direção ao mestre, como fez o cego Bartimeu. Aleluia. Glórias a Deus. A quarta qualidade deste cego é que ele era humilde, meus irmãos. Humildade. Aleluia. Por que ele era humilde? Porque ele reconheceu, aleluia, abertamente, aleluia, a sua condição, aleluia, de vulnerabilidade, e pediu ajuda de forma direta. Aleluia. Ele teve humildade, ele reconheceu que ele precisava falar com o povo, ele reconheceu que ele precisava, aleluia, aleluia, Jesus, que alguém falasse para Jesus que estava gritando por ele. Ele reconheceu que ele precisava de alguém para falar para Cristo, para falar para o mestre, que ele precisava de um milagre, que ele precisava ter a luz,
aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que ele precisava ver a luz do dia, aleluia. Ele teve humildade, meus irmãos, ele foi humilde, ele reconheceu, eu preciso que alguém me apresente para Jesus, aleluia, e é isso que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus manda, chame ele lá, porque eu quero falar com ele. Chama ele, meus irmãos. Jesus disse para aquelas pessoas, e vemos, irmãos, um grande milagre que Jesus fez na vida deste homem, quando ele chega na presença de Jesus, após ele deixar a capa para trás, após ele lançar de si a sua capa, ele levantou-se e ele foi ter com Jesus, e a Bíblia diz, meus irmãos, que quando ele chega ali perto de Jesus, Jesus olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? Uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus tem essa pergunta para mim, para você nesta noite. O que é que você quer que eu faça? Você quer que eu mude algo na tua vida? Você quer uma cura? Você quer um renovo espiritual? Você quer uma porta de emprego? Você quer, aleluia, algo da mão de Deus? Jesus pergunta: o que é que queres que eu faça? Jesus pergunta para mim, para você, para todos nós que aqui estamos, aleluia: que queres que te faça, aleluia? Sabe por que ele pergunta? Porque tudo aquilo que você quiser que ele faça, ele tem o poder de fazer na sua vida, aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, precisam de tantas coisas, aleluia? Quantas pessoas no mundo precisam de libertação, precisam mudar de vida, estão presas no mundo, estão presas no pecado, estão presas no vício, na prostituição. Jesus pergunta para todos essas pessoas: que queres que eu te faça? Se ele te pergunta, meu irmão, se ele pergunta para mim, se ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? É sinal que ele tem o poder de fazer tudo aquilo que você precisa das mãos dele. Só basta você crer, você ter uma fé inabalável como o cego Bartimeu, aleluia. E quando vem essa pergunta para esse cego chamado Bartimeu, a Bíblia diz que o cego diz para Jesus: mestre, que eu tenha vista, aleluia. O que queres que eu te faça? Ele diz para Jesus, ele responde para Jesus: mestre, que eu tenha vista, mestre, que eu veja. É isso que eu quero do Senhor, aleluia. Irmãos, que tremendo, que maravilha. Jesus, ele já responde, Glória a Deus. aleluia, o que o cego falou para ele. Ele disse para Jesus: eu quero ver, aleluia, eu quero ter visão, eu quero enxergar a luz do mundo, a luz do dia. E a Bíblia diz que Jesus, naquele momento, ele vê o tamanho da fé desse homem. Jesus vê o tamanho da fé persistente, inabalável, aleluia, que ele tinha nele. Jesus olha para ele e disse: vai, aleluia, vai, a tua fé te salvou, aleluia. Glória a Deus. Volta para a sua casa, pois a tua fé te salvou. E a Bíblia diz: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho, aleluia. Quem segue a Jesus diz glória a Deus. Quem segue os mandamentos de Cristo diz aleluia. Quem anda por dentro da palavra de Deus, levante a sua mão e glorifique, exalte o nome de Jesus nesta noite. Irmãos, ele viu, e ele não só recebeu um milagre, não. Ele não só recebeu um milagre, a cura da sua enfermidade, e pensou consigo: pronto, agora eu já recebi aquilo que eu queria receber das mãos de Jesus, das mãos do mestre. Ele já me deu a visão, ele já curou o meu problema, ele já me deu
aleluia, a visão. Não, ele não só deixou por isso, não. A Bíblia diz que ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho, ou seja, ele seguiu os ensinamentos de Jesus. Ele não só recebeu um milagre, não, mas ele seguiu a Jesus. Ele se tornou um seguidor de Cristo, que guarda a palavra, que guarda os mandamentos, que guarda, aleluia, aquilo que Jesus quer de nós, aleluia. Ele abandonou tudo, seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus convida eu, convida você, convida a igreja para nós seguir a Jesus pelo caminho. Sabe por quê? Porque ele não quer somente curar a nossa enfermidade, ele não quer somente nos dar saúde para o nosso corpo físico, mas ele quer dar a salvação, ele quer dar a vida eterna, ele quer que nós um dia andemos lá no céu, lá na nova Jerusalém de Deus, aleluia. E para isso acontecer, nós, eu e você, precisamos seguir a Jesus até o fim. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo, aleluia. Quem recebe esta palavra diz glória a Deus. O servo Bartimeu foi curado, recebeu o milagre e tomou atitude. Eu vou seguir ele, porque eu não só quero receber um milagre, mas eu quero um dia participar da ceia, das bodas do Cordeiro, lá no céu de glória. Que Deus nos abençoe. E as palmas são bem fortes para Jesus, aleluia.